Renato Semensati, boa tarde. Boa tarde, João. E é o fator casa que vai fazer a diferença para o Criciúma ser competitivo ou não nesta Série A do Campeonato Brasileiro? Você pode me perguntar, Renato, perder para o Atlético Paranaense lá é um resultado normal? E eu vou dizer, o Atlético tem 100% de aproveitamento em casa e já jogou com os grandes, e o Atlético em casa ele tem o melhor aproveitamento do Brasil. Ah, é o gramado, é isso e aquilo. Não é gramado. Você tem que ter qualidade, um time característico para jogar ali. Então, não há nada de anormal você perder para o Atlético. E pelas circunstâncias que o Criciúma perdeu. Fez 1-0, jogava um bom futebol, 1-1, terminou o primeiro tempo, aí você vai para o segundo tempo, aí você toma um gol rapidamente e aí desequilibra tudo. Quando você ameaça mudar o time para buscar um resultado, toma o terceiro e aí acabou. E aí você tem que pensar no jogo seguinte, não perder ninguém e tudo mais. E o jogo seguinte nada mais, nada menos do que o Bahia, que recentemente venceu o Criciúma 2 vezes na Copa do Brasil e que hoje divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. É o time que tem um grande investimento do Grupo City, mas a realidade da Série A é essa. O que é que está fora da curva no Criciúma? A derrota em casa para o Cuiabá. Só. O resto está absolutamente tudo dentro do padrão. Renato, mas o Criciúma está na zona do rebaixamento? Sim, ele está na zona do rebaixamento por 1 ponto. E ele tem 6 pontos para disputar que os adversários dele já disputaram. Então, se ele fizer 1 ponto em 2 jogos, ele sai da zona do rebaixamento. Mas a questão principal não é essa. A questão é reagir. O Criciúma, nos últimos 4 jogos, desde a saída do Felipe Matheus, naquele jogo lá contra o Bahia, em 4 jogos o Criciúma tomou 12 gols. E aí o treinador tem que mudar o time. E o Tencati mudou. E acho que mudou de forma assertiva e corajosa. Por quê? Assertivo. Porque ele tirou o Marquinhos Gabriel, colocou um volante de marcação, o Ronald, falou, peraí, eu preciso parar de tomar gols. Eu estou tomando 3 gols por jogo, eu não posso seguir tomando 3 gols por jogo. E o time fez um primeiro tempo muito competitivo e muito competente, tanto que chegou a sair na frente do Atlético, foi tomar o empate lá no final. Poderia, se vira com 1-0, o cenário poderia ter sido outro. Poderia, mas no segundo tempo a gente viu o Criciúma de sempre. Um Criciúma que perde intensidade e que é dominado pelo seu adversário. E o Atlético é um time muito dinâmico, com jogadores jovens, né? O Cuca também, que já trabalhou aqui, fez alteração, entrou o Madison fez a jogada nas costas do Marcelo Hermes, saiu o segundo gol, e aí o Atlético, ao natural, ganhou o jogo. Por que você disse que foi corajosa a mudança? Porque o Tencati tinha que tirar um jogador de meio campo. Ele tinha o Mateuzinho, que vinha jogando bem, e o Marquinhos Gabriel, que é o craque do time, que não está entregando, mas é o craque do time e é um jogador de pouca intensidade. E ele tinha que mostrar para o grupo de jogadores dele que vai jogar quem está melhor. E ele tirou o Marquinhos Gabriel. Pode parecer fácil para quem não administra grupo, mas você tirar o camisa 10 do time... primeiro tirou no jogo aqui, a 43 do primeiro tempo. E o Marquinhos não gostou nada de ter saído. E está todo no direito de não gostar, mas não está jogando, o treinador tem que tirar mesmo. E no jogo no Paraná, ele foi para o banco de reservas. Então, acho que acertou o Tencati. Agora, o que preocupa é a sequência. São 5 derrotas consecutivas, 3 na Série A do Campeonato Brasileiro. Renato, mas o trabalho do Tencati é muito sólido. Sim, é muito sólido, mas qualquer treinador do futebol brasileiro, se perder 5 seguidas, ele é questionado. E com o Tencati não é diferente. Ele foi questionado ontem na entrevista coletiva e disse, se entenderem que está na hora de interromper o trabalho, por mim tudo bem. Ou seja, não foi aquela fala incisiva do jogo contra o Cuiabá, pós-jogo contra o Cuiabá, que ele falou, não, esse time vai reagir, vocês vão ver no Paraná que vai ser diferente. Então você já começa a sentir uma mudança no discurso do Tencati. Mas tem o Bahia aí no domingo e uma vitória diante do Bahia, tem a volta do Rodrigo, o capitão que ficou fora. Dupla de zaga do Criciúma ontem, muita dificuldade, Tobias Figueiredo com Alisson Maia, então a volta do Rodrigo pode melhorar. Felipe Matheus ainda não volta para esse jogo e, como falei, o adversário é duríssimo. Mas, meu caro João Paulo Messer, bem-vindo à Série A do Campeonato Brasileiro. É o líder Bahia, depois é Flamengo, depois é Fluminense, e é São Paulo, Internacional, e é Série A do Brasileiro, amigão. Pelo que tu conhece do próprio presidente, tu acha que o Tencati nesse momento balança? Não acho, não acredito que não. É assim, ó, então... eu acho que o Tencati não balança, mas o ponto da curva é o Bahia. Porque se ele não pontua contra o Bahia, o não pontuar é perder, evidentemente, não é nem empatar, ele vai para a 6ª derrota seguida. E 6 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, porque a direção do clube vai chegar no seguinte cenário, João. Os jogadores acreditam no que o comandante está falando? Porque você só pode trocar treinador quando acontece isso.
Ó, entra por um ouvido e sai por outro, os caras não estão nem aí. Então tem que ver se tem essa percepção. Ontem nós não vimos isso. Nós vimos um time competindo que chegou no segundo tempo, perdeu intensidade, o Atlético com as mudanças que fez melhorou e o Criciúma depois tomou o segundo gol e se desarrumou. Agora, se você olhar contra o Bahia e ver um time como foi contra o Cuiabá, apático, sem disputar, sem competir, aí você tem que olhar e dizer, alguma coisa eu tenho que fazer, mas nesse momento eu não vejo. Obrigado, meu caro Renato. Aliás, vou sair contigo aqui, chamar o Ney Lopes aqui para... Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Renato. Estava conversando hoje de manhã pelo WhatsApp com uns amigos de um principado aqui próximo, e o Tencati e toda a comissão técnica foi há um tempo atrás, uns 15, 20 dias atrás, foi convidado para comer um churrasco lá, então foi toda a comissão técnica, né? Aí chegaram 2 padres, rezaram, aí eu estava brincando assim, depois que o Tencati foi para o Caravaggio rezar, o Criciúma não ganhou mais de ninguém. Quantos padres tinha? Quantos padres tinha? 2? Aquele principado é pé frio, tu não vai mais entrar lá, hein? Eu conheço aquela turma, persona não grata, hein? Hoje o grupo pegou fogo por causa disso aí. É mesmo, assim, pô, mas coincidiu, cara. Depois que o Tencati foi lá comer costela, não ganhou de mais ninguém. Atravessou a costela. Ney, persona não grata lá na costela, né? Quantos padres tem? Tinha 2 padres. Então chama reforço. Eu também acho. Chama reforço. Nem a santa deu jeito. O negócio é apelar o bispo, então? O negócio é não... Acho que nem o bispo. Vamos ao bispo. Bem, vai lá. Acho que o negócio é dar Universal e tirar o descarga.